Como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel de Pouso Alegre. Este programa de hoje foi feito para você. E como sempre temos falado, venha ser igreja com a gente, compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam de uma palavra de conforto e não esqueça de dar o seu like. E o nosso convite continua sempre firme. Venha ser a verdadeira igreja do Senhor juntamente conosco e que Deus assim nos abençoe. Amém? Quem está com Deus está tranquilo. Quem está com Deus está favorável. Quem está com Deus está tranquilo. Jesus morreu na cruz para pagar nosso pecado. Você quer sua bênção, pegue agora. Erga a mão pra receber sua vitória. Mas não esqueça de agradecer. Abra a boca e glorifique pra valer. Quem está com Deus tá tranquilo. Quem está com Deus tá favorável. Quem está com Deus tá tranquilo. Jesus morreu na cruz pra pagar nosso pecado. Quem está com Deus, quem está com Deus tá favorável. Quem está com Deus, Jesus morreu na cruz para pagar nosso pecado. É isso aí, meus irmãos. Quem está com Deus está tranquilo. Quem está com Deus está favorável. Eu estou com Deus. Se você quer sua bênção, pegue agora. Erga a mão para receber sua vitória. Mas não esqueça de agradecer. Abra a boca e glorifique pra valer. Quem está com Deus, quem está com Deus, quem está com Deus tá tranquilo. Jesus morreu na cruz pra pagar nosso pecado. Quem está com Deus, quem está com Deus, quem está com Deus tá tranquilo. Jesus morreu na cruz pra pagar nosso pecado. Quem está com Deus, quem está com Deus, quem está com Deus, Jesus morreu na cruz pra pagar nosso pecado. Eu estou com Deus. Por favor, meu querido, minha querida, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Eu vou ler do verso 20 ao verso 22. Êxodo, capítulo 13, do verso 20 ao verso 22, o tema da mensagem é este: caminhando de dia e de noite. E o texto diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Irmãos, quando foi que isso aconteceu? O texto bíblico registra o momento exato. Diz que isso aconteceu à entrada do deserto. Os filhos de Israel, após 400 anos de sofrimento no Egito, pela mão poderosa do Senhor alcançaram a libertação e se puseram em direção à terra prometida. E a Bíblia diz que eles partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Eu fico pensando nessa expressão que a Bíblia utiliza, a entrada do deserto.
E eu fico pensando nesse lugar, a entrada do deserto. Você está chegando a um lugar, e você para, e você olha, e você vê que é a entrada do deserto. Meus irmãos, o coração bate mais forte, para não dizer que as pernas tremem. Entrada de deserto é uma coisa muito séria, porque você sabe que dá o próximo passo e a partir daí é prova. E bem que a gente gostaria de chegar em Canaã sem precisar passar pelo deserto, mas essa não é a geografia da vida. Bem que a gente gostaria de sair do Egito, que é a terra da perdição, da escravidão, do sofrimento, e entrar em Canaã, que é a terra da promessa, da bênção, do descanso, da glória, sem passar pelo deserto, que é a terra da provação, da adversidade e da luta. Bem que a gente queria sair do Egito e chegar em Canaã sem passar pelo deserto. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, essa não é a geografia da vida. Não é assim que as coisas são. Não são assim para nós e também não foram assim para os hebreus. Eles estavam libertos, sim, aleluia! Eles estavam sim a caminho da terra prometida, glória a Deus! Mas você reparou, eles haviam chegado à entrada do deserto. Alguns de nós estamos hoje neste momento, entrada do deserto. Recebemos um aviso, ficamos sabendo de alguma notícia e sabemos que agora é prova. Não sabemos por quanto tempo, não sabemos qual a intensidade, mas estamos à entrada do deserto e o nosso coração bate mais forte, assim como bateu mais forte o coração dos israelitas. E Deus viu, porque Deus conhece o nosso coração. E Deus entendeu a apreensão que naquele momento tomava conta da alma de Israel. E porque Deus viu e Deus entendeu, e porque Deus sabia que a entrada de deserto não é fácil, Deus tomou uma providência. Deus concedeu algo a eles, para que os israelitas pudessem caminhar, tanto de dia quanto de noite. A sua presença em uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Deus nos concede a sua presença para que nós possamos caminhar deserto adentro, tanto de dia, quando as coisas são melhores, o sol brilha sobre a nossa cabeça e tudo vai bem, quanto de noite, quando as sombras se estendem sobre a terra e sobre a alma e as coisas não correm tão bem assim. O que eu gostaria de dizer a você, meu querido, minha querida, é que não importa a geografia da vida, você precisa caminhar. Não pode olhar para trás ou nem mesmo estacionar. A vida cristã é muito simples, só há uma direção a seguir e essa direção é em frente. E você precisa caminhar de dia e de noite. Você precisa caminhar quando o sol da aventura, da saúde, da prosperidade brilha sobre a sua cabeça. Mas você também precisa caminhar quando as adversidades, lutas e provações baterem à sua porta. E você pode, você é capaz de caminhar, de seguir em frente, tanto de dia quanto de noite. Por quê? Você pode caminhar tanto de dia quanto de noite, porque você tem uma certeza, a certeza de que Deus guia você. É o que nós lemos aqui no texto, versículo 21. O Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Então Deus é o guia, Deus é aquele que aponta a direção. Sábio é aquele que segue na direção que Deus aponta. E o texto sagrado que está diante dos nossos olhos fala isso para a gente. Deus se manifestou a eles em uma coluna, em uma espécie de nuvem,
que tinha o formato de uma coluna, e era a Shekinah de Deus, a presença gloriosa de Deus, e a Bíblia diz, para os guiar no caminho do deserto. Irmãos, que coisa interessante, surpreendente, deserto tem caminho. Só que o caminho é invisível. Não adianta você colocar na Waze, não adianta você procurar no mapa. Se você olhar o deserto, só tem duna, só tem areia. Você não enxerga o caminho no deserto. Não vai haver ali uma estrada asfaltada. Não vai haver ali nem mesmo um atalho, uma trilha menor. Sabe por quê? Não adiantaria construir estradas asfaltadas no deserto, a areia tomaria conta. Então, quando uma caravana, quando uma família de beduínos, quando mercadores com os seus camelos entram no deserto, eles não enxergam o caminho, mas existe um caminho. E que caminho é esse? De oásis em oásis, de poço em poço, de fonte em fonte. No deserto, o caminho é a distância mais curta entre um oásis e outro. E quando no deserto, viajantes erram o caminho e deixam passar um oásis, às vezes aquele oásis estava encoberto por uma duna, eles passaram a centenas de metros, mas não viram, não perceberam, erraram o caminho, e o oásis fica para trás e eles prosseguem deserto adentro, quase sempre o resultado é fatal. Então o deserto tem caminho também, só que você não enxerga. Por isso a Bíblia diz que quem guiava os israelitas pelo caminho era Deus, para que eles não se perdessem. Se é dia, vamos caminhar. Se a luz brilha sobre a nossa cabeça, vamos caminhar. Mas vamos caminhar pela estrada que o Senhor coloca à nossa frente. Vamos caminhar obedecendo à vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, seguindo aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Sabe por quê, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Mais pessoas se perdem caminhando de dia do que caminhando de noite. É nas horas luminosas da vida, quando você desfruta de saúde, os seus filhos estão com você em casa, o chefe te deu um aumento e o seu time foi campeão. É nessas horas em que tudo vai bem, em que a vida sorri para você, que é mais fácil se perder, que é mais fácil ignorar a voz de Deus, que é mais fácil ceder à tentação de abraçar o mundo e os valores do mundo, e abraçar a carne e os valores da carne. Mais cristãos têm se desviado do bom caminho em dias luminosos do que em noites escuras. Então eu lhe digo, meu querido, minha querida, se tudo vai bem, dê glória a Deus e permita que Deus guie os seus passos. Porque ainda que o dia seja de sol, deserto é sempre um lugar de risco e um lugar de perigo. A palavra do Senhor nos fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles contentamento. Quantas pessoas hoje estão vivendo um momento de amargura, de arrependimento, porque nos seus dias luminosos se esqueceram do seu Criador. Não deixe isso acontecer com você. Adiante de você vai o Senhor. Siga-o, faça a vontade dele, honre-o, e ele honrará você. Mas não apenas de dias iluminados é feita a jornada do cristão. A gente segue em frente tanto de dia quanto de noite, pela certeza também de que Deus nos guarda. Deus não apenas nos guia, Ele também nos guarda. O Senhor ia adiante de Israel, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, para que eles não deixassem passar um oásis,
para que eles não caíssem na areia movediça, para que eles não caíssem na armadilha de malfeitores e bandoleiros do deserto. Deus ia na frente deles para os guiar pelo caminho. Mas à noite, veja que interessante, aquela coluna de nuvem se transformava em uma coluna de fogo para os alumiar, e eles podiam caminhar tanto de dia quanto de noite. Talvez você esteja pensando: pastor, que vida difícil, eles tinham de caminhar tanto de dia quanto de noite. Sim, irmãos, era assim, porque é assim que se caminha no deserto. No deserto você caminha nas horas mais frescas. Então você começa a caminhar antes do sol nascer e depois do sol se pôr, porque meio-dia ninguém aguenta caminhar no deserto. Eles levantavam muito cedo, ainda escuro, e começavam a caminhar. E quando a temperatura se tornava muito severa, aí eles paravam, colocavam ali uma tenda, tomavam uma água de coco. Essa parte é por minha conta. Talvez um suco de tâmaras, talvez. E deixavam esfriar um pouquinho. E aí quando dava lá para 5, 6 horas, a temperatura começava a cair, eles caminhavam mais um pouco. A maior parte do percurso era feita nas primeiras horas da manhã, na madrugada, e nas primeiras horas do anoitecer, até que eles paravam para dormir ali também. Quem atravessa o deserto tem que caminhar de dia e tem que caminhar de noite. Tem que caminhar quando tudo vai bem, o sol brilha, mas tem que caminhar também quando as trevas se impõem. E quais são as trevas da nossa caminhada? Oh, querido, são tantas, não é? Às vezes, o que está escurecendo o céu sobre a nossa cabeça é a nuvem da tribulação, da adversidade, da perseguição, do endividamento, do desemprego. Às vezes o que está cobrindo o sol sobre a nossa cabeça é a nuvem da solidão, é a nuvem de uma frustração, de um ninho que ficou vazio, de um casamento que acabou, de um relacionamento que se desfez. Às vezes a nuvem que está cobrindo o sol sobre a nossa cabeça e trazendo trevas à nossa jornada é a nuvem da enfermidade. É a nuvem de uma crise conjugal, de uma desavença na família. As tribulações vêm porque o inimigo trabalha sem parar, como diz a letra daquele belo hino. Mas também nessas horas, a palavra do Senhor para nós é: meu filho, minha filha, você não pode parar. Não olhe para trás. Do Egito você saiu, amém? Não olhe para trás. Siga em frente. É lá que está a sua vitória. É para lá que eu estou guiando você. Mas, Senhor, caminhar de noite é difícil. Na escuridão da noite é difícil. E aí Deus fala: não tema, porque eu serei a sua luz. E no caso dos israelitas era assim mesmo que acontecia. Aquela nuvem se tornava luminosa ao anoitecer e guiava os filhos de Israel. E meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que a luz não apenas ajudava os israelitas, porque no escuro é difícil caminhar, a gente dá topada no escuro, mas aquela luz iluminava, o Senhor ali colocava o caminho bem claro, e os filhos de Israel então podiam caminhar um pouco mais deserto adentro. Mas aquele fogo não apenas iluminava, meus irmãos, minhas irmãs, aquele fogo protegia. Quando uma pessoa está acampando, quando uma pessoa está no meio de uma floresta, ou mesmo no deserto, ela precisa fazer uma fogueira. No deserto as noites são muito frias. A amplitude térmica do deserto é algo estupendo. Vai de 50 graus positivos ao dia para 10 graus negativos à noite, de modo que quando aquela coluna de nuvem, que dava um refresco de dia, à noite se tornava uma coluna de fogo, ela esquentava, ela aquecia, mas não apenas isso, ela mantinha à distância os animais selvagens, as feras, que acreditem ou não, existem no deserto também. Do que a passagem está falando para a gente? Está falando de segurança, de proteção.
Há um versículo em Isaías onde Deus diz que Ele será um muro de fogo ao nosso redor. Você pode tomar posse disso para a sua vida em nome de Jesus? Há inimigos ameaçando, o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas Deus será um muro de fogo à sua volta, e no servo de Deus, o maligno não toca. Então prossiga, não desista, não se entregue. Há bênçãos esperando por você adiante, e você pode caminhar tanto de dia quanto de noite, na certeza de que Deus protege você. Uma terceira e última coisa que a gente percebe nessa passagem é que o crente pode caminhar tanto de dia quanto de noite, na certeza de que Deus está com ele. Na certeza de que Deus está com ele. O Senhor ia diante deles. Isso começou lá na entrada do deserto, O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E aí o texto fala, não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Não desaparecia, não houve um dia, naqueles 40 anos, em que os israelitas vaguearam pelo Sinai, não houve um dia, desde a entrada do deserto até a entrada em Canaã, não houve um dia, desde que eles atravessaram o Mar Vermelho, até que eles atravessaram o Rio Jordão, não houve um dia, em que eles olharam para o lado, e Deus não estava lá. Irmãos, a vida dos israelitas não era fácil. O lugar onde eles moravam não era fácil. Eles não tinham uma casa bonita igual a gente, eles tinham uma tenda. Não era fácil o lugar onde eles moravam. Mas a vista, meus irmãos, a vista lá de onde eles moravam. Porque o israelita chegava na janela, puxava a cortina, olhava pela janela e via Deus. Em uma coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Você pode pensar o que é isso? Você pode imaginar que privilégio, que vista. A vista não era para a praia, a vista não era para Pedra Azul, a vista era para Deus. Abria a cortina e Deus estava lá, manifestando a sua presença, na sua glória, os irmãos entendem. Em uma coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E o texto fala, não desaparecia. Aliás, em outro texto, nós vamos ver que a marcha dos israelitas acompanhava o avanço daquela nuvem. A Bíblia diz que quando a nuvem se movia, os israelitas se moviam atrás. E quando a nuvem parava, eles paravam de caminhar e armavam as tendas. Quando a nuvem se movia, Moisés dizia, avança, Senhor, e derrota os teus inimigos. E quando a nuvem parava, Moisés dizia, volta, Senhor, para os milhares de Israel. Irmãos, o que é viver pela fé? O que é viver caminhando no mesmo compasso de Deus? Quando Deus, ali no meio do povo de Israel, ia devagar, para que os filhinhos e filhinhas do Senhor pudessem acompanhá-lo. Que maravilha, que amor, que bondade e que graça. Eu quero dizer a você esta noite, essa manhã, que talvez seja noite para você. Você está caminhando de dia ou você está caminhando de noite? Mas você está caminhando na presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. E Ele está com você. Ele disse, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Seja dia ou seja noite. Seja a hora de comemorar e celebrar, ou de jejuar e chorar. Nunca você vai olhar para o lado e Deus não vai estar lá. Eis que estou convosco todos os dias, disse Cristo. Não só nos dias em que tudo corresse bem,
mas também nos dias em que as coisas fossem difíceis, Ele estaria conosco. E é por isso que nós sabemos que podemos prosseguir e que vamos alcançar a vitória, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. O Senhor vai adiante de nós. Que segurança bendita. Aonde eu chegar, Deus já chegou. E aquilo que passar para mim já passou por Deus. Que segurança bendita. E então eu posso caminhar tanto de dia quanto de noite. Há uma história sobre um piloto de avião. E ele era um piloto inexperiente. Havia tirado há pouco o seu brevet. Viajava em um pequeno avião, um monomotor. E de repente o céu fechou. Nuvem, 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 ele não via nada. Precisou pousar por instrumentos. Entrou em contato com a torre. E o pessoal do aeroporto disse: olha, você está no nosso radar. Pode vir, segue as instruções que a gente vai trazer você e você vai pousar em segurança. Mas falar é fácil. Coloque-se no lugar daquele piloto. Ele era um jovenzinho, estava voando sozinho, o seu instrutor não estava do lado. E era a primeira vez que ele teria que pousar por instrumentos. E ele olhava para o seu altímetro e via que a altitude do avião estava baixando, que o solo estava se aproximando, mas ele não via nada diante dele. E naquela ansiedade, naquela preocupação, ele começou a falar com o pessoal lá da torre: olha, vocês têm certeza? E olha, eu não estou vendo. E ele estava muito aflito. Aí chegou uma hora que o homem lá do aeroporto, controlador de voo, falou muito sério com ele. Falou muito sério com ele. E disse o seguinte: meu filho, olha só. Segue as instruções, que nós cuidaremos das obstruções. Assim é Deus. Há momentos em que a gente não consegue enxergar a saída e precisa navegar por instrumentos. E você não está vendo o chão para você pousar. Segue as instruções. Confia, obedece, segue as instruções. Deus vai cuidar das obstruções. E vai ficar tudo bem. E vai dar tudo certo. Porque o Senhor está com você. 3, 2, 1, gravando! Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofreu, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos
do Senhor tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair meu ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus. Eu sei que você sabe, então cante isso. Comigo a minha cruz, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a... Se espinhos ferem os meus pés, nos braços de Jesus. Amen.